Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia 1º de junho de 2021. Estamos na terça-feira da 9ª semana do tempo comum. Nesse dia, a Igreja celebra a memória de São Justino, ele que é filósofo e mártir. Uma pequena introdução sobre o dia desse santo que hoje nós celebramos. Vamos escutar. Filósofo palestinense de Nablus, na Samaria, Justino provinha do paganismo. Encontrou no Cristo a verdade sem limites. Elaborou uma síntese do pensamento cristão em seus escritos, dos quais nos restam apenas 2: Apologias e o diálogo com Trifão. Abriu em Roma uma escola onde realizava para o público mesas redondas sobre problemas religiosos. Defendeu a igreja contra os ataques dos pagãos e pagou com o próprio sangue sua fidelidade a ela. É o porta-voz da igreja, preocupada em ir ao encontro do mundo e em abrir com ele um diálogo para levá-lo a conhecer a boa nova que é Cristo. Na formação dos catecúmenos, ou seja, daqueles que aspiravam a tornar-se cristãos, preocupava-se com mostrar o vínculo secreto entre o batismo e a Eucaristia. Justino é um nome importante na história da liturgia da missa. A prece eucarística é continuação ininterrupta, ao longo dos séculos, do mandamento de Jesus: fazei isto em memória de mim. São Justino, rogai por nós. Vamos então ouvir os textos desta liturgia da terça-feira da 9ª semana do tempo comum. A primeira leitura é do livro de Tobias, capítulo 2, versículos de 9 ao 14. Tobias, capítulo 2, versículo 9 ao 14. Tornei-me inútil pela cegueira. Com o salmo responsorial, o salmo 111, vamos responder assim: o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Repetindo, o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 12, versículos 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine a nossa mente e também o nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Deus é o nosso libertador e é aquele que vem em nosso socorro. A nossa reflexão de hoje, ela parte do seguinte tema: do laço do caçador
livrai-nos, Senhor. Chegam até Jesus representantes de dois grupos, duas facções diferentes, herodianos e fariseus, a fim de lhe propor uma questão que tinha como objetivo fazer o Senhor cair em uma armadilha. Interessante notar que esses dois grupos não eram amigos, pelo contrário, tinham muitas divergências entre si, não se davam. Todavia, Jesus era um inimigo em comum, e o intento de derrotá-lo fez com que seus inimigos se unissem para alcançar tal objetivo. Essa atitude nos recorda exatamente o que se lê no Salmo 2, versículo 2. Perceba: erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. É o que nós escutamos no Salmo 2. Mas, afinal, em que consistia a armadilha? Notem a pergunta embaraçosa que dirigiram ao mestre: é lícito ou não pagar imposto a César? Diante de tal pergunta, Jesus vê-se em uma situação bastante delicada. Se a sua resposta fosse sim, é lícito, Jesus poderia ser considerado um apoiador do poder que oprimia o povo, o seu povo, uma vez que Roma subjugava o povo judeu com sua dominação política. Certamente, Jesus se queimaria com o povo, quiçá o rotulassem como um traidor. Por outro lado, se a resposta de Jesus fosse não é lícito, a dor de cabeça que ele arrumaria seria com o império. Porque se opor a César poderia fazer com que ele fosse perseguido por provocar o povo a insurgir-se contra Roma. A resposta brilhante que Jesus dá não satisfaz a nenhum dos dois grupos, pois não indica que ele concorda com o imperador e também não coloca a rebelião contra Roma no centro da discussão. Sabemos pelo próprio evangelista que na moeda apresentada a Jesus havia a imagem do imperador Tibério e uma inscrição que lhe considerava uma divindade. Desse modo, com sua resposta que se tornou célebre, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus nos adverte que nesse mundo temos nossas obrigações civis, mas jamais devemos divinizar qualquer autoridade que seja. Não importa o poder que ela tenha sobre as nações, ninguém está acima de Deus. E por sermos tementes a Deus, preparemos nossa alma para a provação, porque acontecerá às vezes que mesmo realizando boas obras, as mesmas podem não ser acompanhadas de êxito e de bem-estar. E poderá acontecer como aconteceu com Tobit na primeira leitura de hoje, que mesmo fazendo o bem, foi acometido por uma cegueira e se sentiu impotente diante da dificuldade. Permaneçamos firmes, mesmo que sejamos afetados por alguma desgraça. Não deixemos que essas provas nos tirem a fé e nos tirem do caminho da fidelidade a Deus, que em tudo há de ser o nosso sustento. Peçamos ao bom Deus que nos dê a graça do Espírito Santo para que não caiamos nas armadilhas dos inimigos neste mundo tão contrário a Deus. Nossa Senhora, nosso socorro imediato, rogue a Deus por nossa causa. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.